Ezequiel capítulo de número 22, verso 17, o texto diz: o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como a mistura de cobre, estanho, ferro e chumbo que sobra depois que a prata é refinada na fornalha. Agora eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo que eles são tão inúteis como essa mistura. Reunirei todos em Jerusalém, como se fossem minério de prata, cobre, ferro, chumbo e estanho, jogados numa fornalha de refinação. A minha ira e o meu furor os derreterão, assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém, porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. E eles derreterão em Jerusalém, assim como a prata é derretida na fornalha. E aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, derramei sobre eles a minha ira. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Traz o nosso pensamento cativo ao teu, os nossos olhos para te ver e ouvidos para te ouvir. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho. Fala conosco nessa hora, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Ezequiel era um sacerdote do templo, era filho de Buzi e viveu na Babilônia junto com os outros judeus que foram levados como prisioneiros para lá, a mando de Nabucodonosor por volta de 597 a.C. Ezequiel foi levado por Deus, ou melhor, foi levantado por Deus como profeta e teve visões, revelações acerca de Jerusalém e o povo de Israel. Deus usou ele para falar com o povo, alertar aquela gente contra a sua própria teimosia e contra a dureza do coração deles, contra os seus pecados e por terem virado as costas para Deus. No capítulo que fizemos leitura, nos versículos anteriores ao que lemos, o texto revela alguns dos pecados de Jerusalém. A Bíblia fala de crimes. A palavra fala que os israelitas cometeram muitos assassinatos e das muitas coisas vergonhosas que fizeram aos olhos de Deus. Deus diz que o povo se tornou impuro porque fizeram ídolos para si. Neles não havia mais honra e nem temor. Havia exploração sobre os mais necessitados. E que o povo estava sempre se satisfazendo com as suas paixões mundanas e com os desejos da carne. O povo estava distante de Deus. Aquele povo que era para servir o Senhor, aquele povo que era para viver rendido ao Senhor, porque era um povo que foi separado, um povo que foi escolhido, um povo que foi eleito para servir a obra de Deus e adorar o Senhor. E eles se perderam na caminhada, escolheram os maus caminhos, fizeram tudo o que era errado, cometeram massacres, se voltaram contra Deus, levantaram ídolos para si, viraram as costas para o Senhor, buscaram as paixões mundanas, serviram o desejo da sua própria carne. E Deus fica irado com isso. Deus, ele levanta um homem chamado Ezequiel. E Ezequiel, como eu já disse, é um sacerdote que servia no templo, mas que também foi levantado como profeta para falar as verdades que o povo precisava ouvir. No texto que nós lemos, nós vemos
Ezequiel falando acerca da fornalha de refinação, onde Deus está refinando o seu povo. E esse texto me faz pensar em algumas realidades que eu quero compartilhar com você essa noite. Primeira realidade: Deus sempre avisa antes. Anote isso. Deus sempre avisa antes. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente pergunta a Deus: por quê? Por que eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando? Por que aconteceu o que aconteceu? Por que eu estou vivendo esses dias tão terríveis? Na verdade, em algum momento Deus nos avisou, a gente não percebeu. Em algum momento Deus mostrou, mas a gente não compreendeu. Porque Deus sempre levanta alguém para falar ao nosso coração. Deus sempre levanta um profeta para trazer entendimento para nós. Só que a grande verdade é que muitas das vezes nós não estamos ouvindo. No verso de número 17, nós vemos o Senhor dizendo algo para Ezequiel. O Senhor chama Ezequiel. O Senhor disse a Ezequiel, ou seja, Deus usou o profeta para avisar o povo antes de acontecer o que ele disse que iria acontecer. Agora a grande questão é se o povo deu ou não deu atenção. A grande questão da nossa vida é se a gente está prestando atenção nas coisas de Deus, naquilo que o céu está comunicando, ou se a gente está vivendo de qualquer jeito. Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela. Diga assim: ô meu lindo, você está ligado no céu ou você só está preocupado com a terra? Porque nós temos o hábito de dar atenção para as coisas que os nossos olhos naturais veem. A gente se preocupa com a terra, mas a grande verdade é que por mais tempo que a gente fique na terra, uma hora esse tempo acaba. Por isso nós precisamos dar a atenção que o céu precisa. Nós não estamos dando a devida atenção. Estamos escutando, mas não estamos ouvindo. Os sinais estão cada vez mais claros. Está cada vez mais perceptível. Está cada vez mais fácil de compreender. A Bíblia está mais atual do que o jornal do dia. A palavra de Deus está falando mais claramente do que o jornal da manhã. A gente está ouvindo, mas muitos de nós não estamos escutando. Há muitos sinais da vinda de Jesus. Nós reconhecemos isto, mas o que tem mudado na sua vida? Irmão, alguns meses, anos aí, pouco tempo atrás, o Brasil falava-se de Bolsonaro ou de Lula. Só se falava nisso. Bolsonaro perdeu, Lula ganhou, e o que mudou? A gente fica preocupado com um monte de coisa que está acontecendo na terra. Os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais claros. A gente vem para a igreja, ouve essa realidade, mas o que isso está fazendo de diferente na nossa vida? Porque nos levantamos e falamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando foi a última vez que você falou de Jesus para a sua família? Às vezes o seu pai quer vir para a igreja e você não passa na casa dele para buscar ele. Às vezes algum parente nosso precisa ouvir de Jesus, mas nós não podemos ir buscá-lo. E ainda temos a coragem de dizer: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Não falamos de Jesus nem para os nossos filhos. Chegamos na igreja dizendo que queremos ganhar o mundo inteiro. Se os nossos pais, se os nossos parentes, se os nossos amigos próximos não estão ouvindo de Jesus por nós, quantos e quantos amigos, parentes perto de nós, a gente descobre foi na igreja, a gente descobre conheceu Jesus, ficamos alegres, mas na verdade a verdadeira alegria deveria acontecer se ele estivesse na igreja por meio de nós. Há muitos sinais da volta de Cristo, reconhecemos, mas o que tem mudado? Perdoa a palavra, mas para muitos não tem mudado nada. Seguimos a nossa vida como se essa realidade não existisse. Sofremos mais com o que nos falta na terra, sem pensar que podemos fazer falta no céu. Porque está sim de gente sofrendo com ansiedade por causa das coisas da terra. Está sim de gente que não consegue descansar porque falta alguma coisa na terra. Está sim de gente preocupado com as coisas terrenas. Mas a questão é, será que você está garantido no céu? Se preocupamos com o que perece e esquecemos do que é eterno. Se preocupamos com o que os nossos olhos podem ver, as nossas mãos podem encostar, mas esquecemos que existe um lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o... Olha que interessante. Deus tem preparado algo especial para aqueles que o amam. Tem gente que ama a Deus aqui? Deixa eu ver se você ama a Deus. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Vou perguntar mais uma vez: você ama a Deus? Se você ama a Deus, por que você não guarda os mandamentos dele? Se a gente ama a Deus, por que a gente não perdoa? Se nós amamos a Deus, por que nós não estendemos a nossa mão? Se amamos a Deus, por que nós não ajudamos o necessitado? Se amamos a Deus, por que nós não falamos dele para as pessoas que estão à nossa volta? Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus. Um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você quer provar que ama Jesus? Estende a mão. Você quer provar que ama Jesus? Perdoa. Você quer provar que ama Jesus? Faz do outro maior que você. Você quer provar que ama Jesus? Honre o próximo. Você quer provar que ama Jesus? Sirva. Olha o silêncio da morte na igreja. Toca a pessoa que está perto de você e fala assim: calma, a parte boa da mensagem já vai chegar. Tem os irmãos que estão olhando assim para mim, ó. Vagnão, fica ligado aí, tá? Diga bem forte: Deus avisa antes. Deus levanta o profeta, irmão. Deus levanta o profeta para falar com aquele povo. Deus levanta o profeta para dizer que eles estão distantes daquilo que Deus esperava deles. Deus levanta o profeta para dizer: ei, vocês estão no caminho errado. Vocês estão fazendo tudo que é de errado e Deus não está se agradando disso. Deus levanta o profeta para avisar antes, porque Ele é assim, Ele é maravilhoso, Ele mostra antes para nós. Agora a grande questão é: será que de fato nós queremos ver? Ele está disposto a avisar antes, Ele está disposto a mostrar antes,
Será que eu e você estamos querendo ver ou estamos fingindo que não vimos? Os lugares que você frequenta revela o que você procura. Onde você tem ido? As coisas que saem da sua boca revelam o que está no seu coração. O que você tem falado. A sua forma de viver revela o seu destino. Como você tem vivido? O Senhor avisa antes. Essa é a primeira lição que o texto me mostra. Essa é a primeira verdade que a palavra revela para nós. Mas existe uma segunda. Qual, pastor? O fogo tem a permissão de Deus. Verso de número 19, 20 e 21. O texto que lemos diz que o Senhor juntará todos. O Senhor juntará todos, como se fossem minério, prata, cobre, ferro, jumbo, estanho. Estarão todos numa fornalha de refinação. Ou seja, o fogo é a vontade permissiva de Deus. Não para destruição, mas para a transformação. Diga bem forte para alguém: você vai passar pelo fogo, mas você não vai ser destruído. Irmão, todos nós vamos passar pelo fogo. O fogo é a vontade permissiva de Deus. Para quê? Para transformar a nossa vida, para mudar o nosso coração, para mudar o nosso entendimento, para alinhar o nosso caminho. Quantos e quantos casais, se não fosse passar por uma prova de fogo no seu casamento, não estariam alinhados hoje? Casal que andava de qualquer jeito, casal que falava o que queriam para o outro, casal que se xingava a todo tempo, enfrentaram uma prova de fogo terrível, buscaram em Deus e foram transformados pela glória de Deus, e hoje tem um testemunho para contar. Quantas e quantas empresas estavam fadadas ao fracasso, homens que não acreditavam mais, gente que não achava que era possível, enfrentaram essa prova terrível de fogo, e nessa prova entregaram a sua vida para Jesus, alinharam o seu coração junto ao coração do Pai. O Senhor deu estratégia, o Senhor deu sabedoria, e agora tem um grande testemunho para contar em uma empresa próspera. Quantas e quantas pessoas enfrentaram problemas terríveis, enfrentaram a fornalha, passaram pelas demandas, pelas dificuldades, enfrentaram um fogo ardente. O fogo tinha tudo para destruir, mas na verdade foi um testemunho. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Talvez você está atravessando esses dias de fogo. Talvez você está dentro de uma fornalha. Talvez o fogo está ardendo, está quente, está ferindo, está machucando. Mas Deus está dizendo: eu estou ensinando você, eu estou fortalecendo você. E essa fornalha de fogo ardente não vai te destruir. Essa fornalha vai te transformar. Tem gente que está na fornalha aí? Quantos estão na fornalha? Digam amém. Tem muita gente na fornalha. O lado bom é que você está passando por um processo de transformação. Você está passando por um processo de renovo. Sim, tem que ter fogo para extrair a pureza. Tem que ter fogo para separar o que é impuro para o que é puro. Tem que ter fogo para mudar a nossa história. Irmão, eu quero declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus. O fogo não vai te parar, o fogo não vai te destruir, a fornalha não vai acabar com você, mas vai melhorar, vai transformar, vai abençoar você em nome de Jesus. E todos passarão. Boa notícia: a fornalha não é um lugar especial para alguns. A fornalha é um lugar para todos. Todos passarão pelo fogo. Em Isaías 43, o profeta vai dizer: quando passares pelo fogo,
O profeta não está sugerindo, a palavra de Deus não está nos sugerindo. Quem sabe um dia você passe, talvez em algum momento você passe. A palavra está dizendo para mim e para você: quando passares pelo fogo, ou seja, você vai passar. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei qual é o lugar que você vai passar pelo fogo, mas a grande verdade é que você vai ter que passar. Talvez seja na área familiar, talvez seja na saúde física, talvez seja uma situação emocional, quem sabe seja na área do casamento, nas finanças, nos negócios. Eu não sei qual é a área, mas eu sei que todos um dia vamos ter que atravessar essa fornalha de fogo ardente. Só que o fogo tem a permissão de Deus, e eu posso ficar em paz, porque no Senhor eu estou seguro. Deus pode permitir que eu passe pelo fogo, mas não permite que o fogo me destrua. Eu estou declarando sobre você. Deus pode permitir você passar pelo fogo, Deus permite você atravessar a fornalha de fogo ardente, mas Ele não permite que essa fornalha destrua você. Primeira verdade, Deus avisa antes. Segunda realidade, o fogo tem a permissão de Deus. Terceiro, o fogo vai aumentar. Cutuca quem está perto de você e diga assim: ô cabeção, descansa aí, porque o fogo vai aumentar. Olha para o outro, olha, você estava reclamando por essa fogueirinha aí? Se prepara, porque o fogo vai aumentar. Não sei se é triste, não sei se é boa, eu sei que é uma realidade essa notícia. O fogo vai aumentar. Para muitos é uma notícia triste, para muitos é uma notícia abençoada. Vai depender aonde você está firmado. Se você estiver firmado em Cristo Jesus, notícia maravilhosa. Se a sua fé estiver edificado sobre areia, uma notícia que vai causar preocupação. Eu não sei onde você fundamentou a sua fé. Eu não sei onde estão os seus alicerces. Estou falando assim porque a pastora pregou sobre isso, e eu copiei o esboço dela, aleluia. Aonde você edificou a sua fé, aonde você está firmado, vai revelar como está o seu coração. Pastor, que loucura é essa? O fogo vai queimar mais forte? Vai. Pastor, eu não estou conseguindo dormir. Comece a edificar sua casa sobre a rocha, que esse medo passa. Edifica sua casa sobre Cristo Jesus, que essa preocupação vai embora. Eu, como pastor, não posso deixar de pregar a palavra de Deus. Eu relutei, eu falei: Jesus, essa minha mensagem dura, uma palavra de exortação, culto de domingo, vamos receber a Ju aqui na igreja. Que palavra é essa dura? Só que eu não vim para agradar os homens. Se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Eu preciso falar. Alguém quer ouvir? Quem não quer também vai ouvir, aleluia. Nos últimos dias o fogo vai aumentar, irmão. Por quê, pastor? Porque está na Bíblia, é palavra de Deus. Mateus capítulo de número 24, verso 7 e 8, olha o que Jesus disse: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Diga bem forte: essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Ou seja, vai aumentar. Quem é mãe, mas é mãe que ganhou bebê de parto normal. Aleluia. Aleluia.
As mães que ganharam bebê de parto normal, elas sabem um pouco melhor do que as mães que agendaram o parto e foram para o médico naquele dia combinado e ganharam o seu bebê no dia que combinaram com o seu médico. Elas não atravessaram esse processo de, como é que se chama? E fugiu, contrações. As mães que ganham de parto normal ou que passam por esse processo de contração sabem melhor o que eu estou lhe dizendo. A contração, ela começa fraquinha, depois ela fica mais forte. Depois de ficar mais forte, o tempo diminui. Então as mulheres. As mulheres tinham contrações de hora em hora. Começou fraquinho, ficou forte, e aí agora fica mais intenso e o tempo diminui. Não é mais de hora em hora, é de minuto em minuto. Não é assim? Agora Jesus, ele fala, vai ter guerra, uma nação vai se levantar contra a outra, um país vai atacar o outro, vários lugares vai ter falta de alimento, haverá tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Tudo que está acontecendo agora são as primeiras contrações, são as primeiras dores de parto. Ou seja, o fogo vai aumentar. Onde está a sua fé? Aonde você está edificando a sua fé? Pastor, a minha fé, ela está na minha conta bancária, sou riquíssimo. Pastor, a minha fé está na minha esposa. Pensa numa mulher de Deus que ora por nós. Pensa numa mulher de Deus que abençoa a nossa casa. Pastor, a minha fé está nas orações da minha mãe, uma guerreira que ora por toda a nossa família. Pastor, a minha fé está no meu trabalho. Eu tenho uma carreira já há muito tempo, estou seguro nessa empresa. Pastor, a minha fé está em posses, está em bens. Irmão, tudo isso é bom, mas não será suficiente para te sustentar no dia mau. Não será suficiente para sustentar você quando o fogo aumentar. Pastor, o que eu faço? Entrega logo a sua vida para Jesus e vai andar com o Espírito Santo. Irmão, a nossa geração não precisa de mais gente inteligente. A nossa geração precisa de homens cheios do Espírito Santo. Você não está entendendo, eu vou repetir. A nossa geração não está precisando de mais gente que pode descobrir uma coisa nova, que pode descobrir algo diferente. A nossa geração precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que buscam a Deus, homens e mulheres de jejum, de oração, de leitura da palavra, homens e mulheres que praticam o Evangelho de Cristo. Diga bem forte, o fogo vai aumentar. São só as primeiras dores. Só que a igreja vai resistir. Não, você não entendeu. A igreja vai resistir. O fogo vai aumentar, mas a igreja vai resistir. O fogo vai aumentar, mas a igreja vai perseverar. O fogo vai aumentar, mas a igreja vai prevalecer. Pastor, está difícil lá no meu trabalho. Você não será atingido. Pastor, está complicado lá na minha casa. Você não terá atingido. Pastor, está complicado na minha família. Você não será atingido. Pastor, está complicado no financeiro. Você não será atingido. Por quê? Porque a igreja resiste, a igreja persevera, a igreja prevalece. O fogo aumenta, mas a igreja resiste. O fogo aumenta, mas a igreja prevalece. O fogo aumenta, mas a igreja vai permanecer. Pegou? Não é à toa que você está aqui na permanecer, aleluia.
A igreja vai permanecer, vai prevalecer. A tua casa não será atingida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não será atingido, diz o Senhor. O fogo vai aumentar. Terceiro lugar. Agora vamos para o quarto. As impurezas deverão cair. Vou repetir. As impurezas deverão cair. O que não provém de Deus não permanecerá. A palavra diz que o Senhor vai colocar tudo numa fornalha. Tudo. Prata, cobre, ferro, chumbo, estanho. Serão jogados numa fornalha de refinação. Vai ter fogo. E as impurezas, elas vão cair. Pastor, o que isso significa? Que o Espírito Santo vai encher você de tal forma. O Espírito Santo vai encher a tua casa de tal forma que a mentira vai cair por terra, que o engano vai cair por terra, que a maldade vai cair por terra, que a inveja vai cair por terra, que a desonra cai por terra, que toda a força das trevas cairá por terra. Existe alguém que batiza com o Espírito Santo e com? João Batista, ele estava batizando no Jordão. De repente vem Jesus. Ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as suas alpargas. Eu batizo com água, mas Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, meu Deus do céu, o fogo do Senhor vai vir sobre nós. O fogo do Senhor vai encher esse lugar. O fogo do Senhor vai tocar a tua casa. O fogo do Senhor vai encher você de uma tal forma que todas as impurezas cairão por terra, em o nome de Jesus. A mentira cai por terra, o engano cai por terra, a infidelidade cai por terra, a maldade cai por terra, a inveja cai por terra, a desonra cai por terra, todo mal cai por terra. Diga bem forte: a igreja não será destruída. A igreja não será confundida. Irmão, nós não seremos destruídos e nós não vamos ser confundidos. As impurezas vão cair por terra. Nós não entraremos no engano de Satanás. Nós que fomos cheios do poder de Deus, nós que estamos alinhados com o Espírito Santo, nós não seremos destruídos e não seremos confundidos. O que vai cair por terra são todas as impurezas. Agora, nós vamos ter que passar pelo fogo para que essas impurezas caiam por terra. Nós vamos ter que passar. Números capítulo 31, verso 22. A palavra diz: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Ou seja, não tem como escapar dele. Ele vai nos tocar. Mas é o fogo da glória de Deus, o fogo da glória do Senhor. O Espírito Santo vai nos tocar e tudo quanto é mal cairá por terra, em nome de Jesus. Essa é a quarta realidade. Essa é a quarta verdade, mas eu quero encerrar com a quinta. Com a quinta realidade é que eu quero terminar. Qual realidade é essa, pastor? Os impuros não resistirão. Os impuros não resistirão. Os que praticam maldade sem arrependimento e sem temor irão cair. Irmão, essa palavra ela é muito forte, mas eu não sei se você lembra do primeiro tópico. Deus avisa antes.
Esses são dias de a gente se arrepender. Esses são dias de a gente alinhar o nosso coração. Esses são dias de a gente corrigir a rota. Não dá mais para fazer o que queremos. Nós precisamos fazer o que Deus diz a nosso respeito. Não dá mais para andar de acordo com a nossa vontade. Nós precisaremos andar segundo a vontade de Deus. Não dá mais para fazer o que achamos que é correto. A Bíblia diz o que é correto sobre nós. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E é sobre isso que a igreja precisa andar. É sobre isso que nós precisamos caminhar. Porque os que praticam maldade sem arrependimento, quem não anda com temor do Senhor, infelizmente não vai resistir. Vai cair. Ou se arrepende e converte o seu coração, ou não vai resistir, irmão. É duro, é difícil, dói, mas é verdade. A mensagem é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem que deve ser anunciada nesses dias é: arrependei-vos, porque é chegada a hora. Eu não sei quanto tempo, eu não sei se é minutos, meses, anos. O Senhor não nos revelou com clareza. Ele não deixou para nós o dia exato. Ele deixou os sinais. Sinais para aqueles que têm olhos verem. Ele deixou pedaços, fragmentos, para aqueles que andam alinhados com o céu compreenderem. E como pastor desta igreja, eu estou te dizendo: os dias estão próximos. Arrependei-vos, porque é chegado a hora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A maldade pode até fazer você ficar bem por alguns momentos. Uma mentira, um engano, um adultério. A maldade pode fazer você ficar bem por alguns minutos e momentos. Mas só a verdade faz você ficar bem eternamente. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está passando pelo fogo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está sendo assolado nesses dias, está sendo espremido nesses últimos momentos. Mas eu sei que Deus quer extrair transformação aí. Deus quer extrair o melhor de você. Tem coisas que precisam cair por terra. Tem coisas que precisam ser abandonadas. Tem coisas que precisam ser ajustadas. Tem coisas que precisam ser corrigidas. Eu sei comigo, eu não sei com você. Mas é bom, é muito bom a gente se arrepender. Romanos capítulo de número 14, verso 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus.
Ninguém pode resistir ao Senhor dos exércitos. Ninguém pode resistir. Se o nosso orgulho não deixar a gente se arrepender, se o nosso orgulho não deixar a gente entregar nossa vida completamente nas mãos dele, mais cedo ou mais tarde, nós iremos se dobrar, por bem ou por bem, nós iremos se dobrar. Toda língua confessará. Fica de pé, fica de pé, fica de pé.